Oi, Edilene, eu aproveito que você está com a palavra e continuo com você. A gente falou de uma possível CPI, que pegaria no calcanhar do PT, ou seja, do ex-presidente Lula e pré-candidato, e agora a gente fala de uma outra CPI, que aí pegaria no calcanhar do presidente Bolsonaro. O Planalto tenta adiar a CPI do MEC para depois das eleições. Durante o recesso do Legislativo, governistas tentarão ganhar apoio político para retardar a instalação da CPI. E como é que você vê essa outra CPI, mas com o sinal trocado? Pois é, Júnior. Eu acredito que essa CPI também não sairá do papel, embora a oposição tenha conquistado um número de assinaturas suficiente para que ela saia do papel, pelos mesmos motivos. Estamos perto do recesso parlamentar, o período eleitoral de fato começa daqui a pouquinho e os parlamentares, muitos deles, embora o Senado menos e a Câmara dos Deputados mais, estão fora de Brasília nesse período. Então eu acho que o Palácio do Planalto também faz um trabalho para que essa CPI não saia do papel. O Palácio do Planalto está certo, porque essa CPI sim pode desgastar o presidente Jair Bolsonaro, por mais que não tenha nenhuma ligação direta dele comprovada até o momento com o que acontecia com o ex-ministro da Educação. No entanto, cada um usa as armas que tem, foi o que eu disse. A oposição utilizaria muito essas informações para desgastar o presidente Jair Bolsonaro, e esse é um fato novo. E não há nenhuma comprovação de que há envolvimento do presidente, mas era um ministro do presidente. Então, isso poderia provocar um grande desgaste. O Palácio do Planalto faz um trabalho para que essa CPI não saia do papel. Eu acho que ela, de fato, não vai sair, e se não sair, será vitória para o Palácio do Planalto. Júnior. O Ricardo, a Edilene está dizendo o seguinte, que não sai a primeira CPI e também não sai essa CPI, a primeira que é contra o PT e essa também contra o Bolsonaro. Você disse lá no primeiro tema da possível CPI do PT-PCC que você acha que não deveria ser CPI, uma investigação por meio da polícia. E nesse caso, CPI? A CPI. São coisas diferentes. Uma não tem um fato, um objeto determinado, e essa tem, mais do que determinado. A gente tem que lembrar, pessoal, que o governo Bolsonaro deveria ter todo o interesse em ter essa CPI aberta sim. Porque, afinal de contas, é o próprio presidente quem disse que nesse governo não tem corrupção. A gente tem que lembrar que foi o próprio presidente também que disse que colocaria a cara no fogo pelo ex-ministro, que pediu, aliás, não foi demitido. Ele deveria ser demitido, não foi, pediu exoneração e, para quem não sabe, hoje ele recebe uma espécie de seguro-desemprego de R$26 mil por mês. Estamos falando de 10 vezes a renda média de um trabalhador normal. Ele vai receber isso pelos próximos 6 meses. E foi uma espécie de seguro-desemprego aprovado pela Comissão de Ética da Presidência da República. Então, eu acho que há fato determinado sim. A gente tem que lembrar que um dos pastores que foi preso, ele frequentava com muita assiduidade o Palácio do Planalto, o gabinete da Presidência da República, tanto que o presidente decretou sigilo de 100 anos sobre essas visitas. Então, nesse caso, eu acho que é CPI, sim. E aí, Rita, nesse caso, CPI ou não? Eu acho que é parlamentarismo. Aqui no Brasil, tudo que acontece chama CPI. É eleição de 2 em 2 anos, então é uma briga política de um buscando o desgaste do outro. O que a gente deveria ter é parlamentarismo, porque você troca o primeiro-ministro e o governo continua, né? Então a gente tem que ter políticas de Estado e não políticas de poder. E o que temos no Brasil são partidos que buscam políticas de poder. E pelo poder fica um querendo derrubar o outro e o Brasil não anda, fica sem encrenca. E aí, Malco, nesse caso, CPI ou não? Esse caso tem uma questão um pouco diferente do anterior, que é a temporalidade. São fatos sobre um governo em exercício que recentemente demitiu o ministro e que recentemente o ministro foi preso pela Polícia Federal. Independente de CPI ou não, o que precisamos é de investigação. É claro que a CPI tem um palco de investigação política, que em época de eleição fica muito frágil. O que nós precisamos são órgãos de investigação independentes. Mas, infelizmente, alguns deles têm sido cooptados pelo governo federal. Se tivéssemos a independência dos órgãos de investigação, certamente a CPI seria desnecessária. Ela só faz sentido quando há interferência do Executivo em relação às instâncias de investigação que ele controla, o que é um absurdo, uma vergonha, o que é algo inadmissível.